Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. Episódio toda segunda-feira, entre as 8 e 10 da noite, no Spotify e no YouTube. E hoje, mais uma vez, a gente tem essa presença ilustre, que é a Polenta, porque ela já estava dormindo aqui antes de eu vir gravar e eu não ia tirar ela daqui porque ela tá toda aconchegada, ó. Toda bonitinha, eu não ia tirar ela daqui. Mas enfim, o caso de hoje é o caso do Ed Gein. Edward Theodore Gein, mais conhecido como Ed Gein, nasceu no dia 27 de agosto de 1906, no condado de La Crosse, nos Estados Unidos. Seus pais eram George e Augusta Gein, e ele tinha um irmão mais velho que se chamava Henry. A mãe dele, a Augusta, era uma pessoa extremamente religiosa e tinha alguns comportamentos abusivos. Já o seu pai era alcoólatra e a sua mãe começou a desprezá-lo porque, por conta do seu vício, ele não conseguia parar em nenhum emprego. Em várias épocas, o pai do Ed trabalhou como carpinteiro, curtidor e vendedor de seguros. E depois de um tempo ele acabou comprando uma mercearia que ficou aberta por alguns anos e depois de um tempo ele acabou vendendo o negócio também. Logo depois que o negócio do George fechou, a família inteira se mudou para uma fazenda que ficava em Playfield. O Ed não teve uma infância muito boa. A sua mãe Augusta odiava as pessoas da cidade e considerava eles corruptos e pecaminosos. E foi esse o principal motivo de eles terem saído da cidade e se isolado na fazenda. Isso aconteceu no ano de 1915. Ela lia para as crianças todos os dias a Bíblia, especialmente trechos sobre pecado, punição e imoralidade das mulheres. Ela dizia que todas as mulheres, exceto ela, eram instrumentos do diabo e promíscuas. E isso acabou tendo um grande impacto na criação do Ed, porque ele começou a idolatrar a mãe dele e considerava todas as outras mulheres pessoas com quem ele não poderia lidar. Outra coisa que a Augusta fez foi proibir o Ed de fazer amizades. Ele era muito tímido e sofria bullying na escola. Ele acabou desenvolvendo dificuldades para se relacionar com outras pessoas. Durante o resto da sua vida, ele foi visto como uma pessoa extremamente esquisita. No dia 1º de abril de 1940, o pai do Ed, que agora estava com 66 anos, acabou morrendo por insuficiência cardíaca por conta do alcoolismo dele. O Ed e o irmão dele, Henry, começaram a fazer alguns bicos pela cidade para ajudar com os custos da casa. E os dois eram considerados pessoas confiáveis e honestas. O Ed, inclusive, chegou a trabalhar como babá, porque ele gostava muito de crianças e ele aparentemente se dava melhor com as crianças do que com os adultos. Com o passar do tempo, o Henry, que é o irmão do Ed, começou a perceber que os comportamentos da mãe eram muito abusivos e era muito sem noção. Então ele começou a meio que tentar fazer a cabeça do Ed para ele entender o que a mãe dele era e como aquelas atitudes dela eram erradas. Só que o Ed não gostava daquilo, ele preferia idolatrar a mãe dele do que acreditar naquelas coisas que o irmão dele falava. Como o Henry parou de ser influenciado pela mãe, ele começou a namorar com uma mulher divorciada que tinha 2 filhos. E isso naquela época e para Augusta era uma coisa inadmissível. Então ele estava planejando se mudar para morar com a namorada dele. Só que antes dele concretizar esse plano, uma coisa muito horrível aconteceu. No dia 16 de maio de 1944, o Ed e o Henry estavam queimando a vegetação pantanosa da fazenda, até que o fogo saiu de controle e começou a se alastrar por todos os lugares. Os bombeiros foram até a fazenda e conseguiram amenizar e apagar o fogo. Só que o Henry não foi mais visto. O Ed então foi para a polícia para relatar o desaparecimento dele, porque no meio de toda aquela queimada, ele desapareceu. Uma equipe de buscas foi até a fazenda para procurar o Henry e eles encontraram ele deitado de bruços e já falecido. E assim, eles deduziram que ele tinha morrido de alguma falha cardíaca porque ele não tinha nenhum hematoma, ele não tinha sido queimado. Foi relatado posteriormente que o Ed tinha contusões na cabeça e começaram a desconfiar que o Henry teria feito aquilo. Só que os policiais negaram o envolvimento do Ed com a morte do irmão e o legista confirmou que a morte teria sido por causa de asfixia. Com a morte do pai e do irmão, agora o Ed estava morando sozinho com a sua mãe. Só que logo em seguida, logo depois da morte do Henry, ela teve um acidente vascular cerebral paralisante. E com isso, o Ed começou a cuidar da mãe dele. Para vocês terem noção de como a Augusta odiava mulheres, posteriormente, o Ed falou que no ano de 1945, ele e a mãe dele teriam ido para a casa de um vizinho que se chamava Smith para comprar palha. Quando eles chegaram lá, eles viram o Smith batendo muito em um cachorro. E nisso, uma mulher saiu da residência do Smith e começou a gritar com ele, falando para ele parar com aquilo. Só que ele não obedeceu e matou o cachorro. E daí, eles ficaram incomodados com a cena e tal, só que a Augusta não estava bem incomodada com o fato do Smith estar batendo no cachorro. Ela estava incomodada pelo fato de uma mulher aleatória estar na casa de um homem que não era o marido dela. Então, ela teria ficado mais incomodada com o fato de a mulher estar na residência de um homem
do que com o fato do homem ter matado o cachorro. E a Augusta começou a chamar essa mulher de prostituta do Smith. Tempo depois, a Augusta teve outro AVC e a partir desse segundo AVC, a saúde dela deteriorou assim muito rápido. E ela morreu no dia 29 de dezembro de 1945, aos 67 anos. E agora, com a morte da mãe, o Ed estava completamente sozinho, porque ele não tinha mais família, ele não tinha amigos, porque ele era impedido de fazer amigos pela mãe. Então ele estava realmente completamente isolado e sozinho. Ele era tão obcecado pela mãe dele que ele deixou intocável o quarto dela, a escada e uma sala de estar, que eram os lugares que ela mais ficava, sabe? Então ele fez como se fosse um santuário, ninguém podia entrar lá, nem ele entrava lá e ele tinha deixado tudo como ela tinha deixado. O Ed ficou tão perturbado com a morte da mãe dele que ele começou a ficar obcecado com o fato de tentar trazer a mãe dele de volta à vida. Então ele queria ressuscitar ela, ou queria encontrar alguma forma de pelo menos sentir a presença dela de novo. Sem o controle da mãe, agora o Ed começou a ler compulsivamente livros sobre anatomia humana, canibalismo, rituais nazistas e necrofilia. Ele realmente estava muito obcecado com esse tema, ele queria saber tudo sobre esses temas mórbidos e sobre a morte. O Ed começou a frequentar o cemitério da cidade. E no começo, ele só olhava e visitava os túmulos das mulheres que se pareciam com a mãe dele e tinham recém-falecido. Só que depois de algumas semanas, ele começou a fazer uma coisa muito macabra. Ele começou a desenterrar os corpos. Bernice Worden era uma viúva de 58 anos de idade que tinha um armazém de construção na cidade de Plainfield. Na manhã do dia 16 de novembro de 1957, o Ed foi até o armazém da Bernice para comprar um anticongelante. Quando deu 5 horas da tarde daquele dia, o Frank, que era o filho da Bernice e também o xerife da cidade, foi até o armazém da mãe e ele se deparou com a porta fechada. Ele achou aquilo estranho e decidiu entrar no armazém. Quando ele entrou, ele percebeu que a mãe dele não estava lá e que tinha algumas marcas de sangue no chão. O Frank, então, imediatamente relatou o desaparecimento da mãe dele para a polícia e, como ele era o xerife, ele começou a meio que tentar investigar ali o que tinha acontecido. Ele viu que no livro do caixa constava como último cliente da loja o Ed Gein. Ele e os policiais então imediatamente foram até a fazenda do Ed para descobrir o que tinha acontecido. Agora, gente, eu vou dar algumas descrições meio pesadas e eu vou colocar algumas fotos no vídeo. Então, se você for uma pessoa sensível, eu sugiro que você pule essa parte. A Bernice foi encontrada dentro de um galpão que tinha na fazenda do Ed. O corpo dela estava pendurado pelos tornozelos em uma estrutura similar a um gancho de açougueiro. A gente improvisou essa área do galpão como se fosse para um abate de animais. Ela estava decapitada e esfolada, ou seja, a pele dela havia sido completamente removida. O tórax estava aberto como se fosse uma carcaça de animal, sendo preparada para o açougue. Essa cena deixou os policiais completamente chocados, porque revelava um grau de brutalidade muito grande. A cabeça da Bernice foi posteriormente encontrada em uma sacola de estopa, que é tipo um saco de pano. Próximo ao corpo dela haviam instrumentos como facas, serras e cordas, que sugeria que o Ed tinha uma rotina para processar os corpos. A cena foi descrita como grotesca e desumanizadora, porque misturava técnicas de um açougue com práticas de mutilação. A cena era tão horrível que muitos policiais vomitaram e alguns nunca mais conseguiram trabalhar nessa área. Após descobrirem o corpo da Bernice, os policiais chamaram uma força-tarefa maior e isolaram aquela área. Os policiais começaram a revistar o restante da residência e conforme eles foram entrando, eles foram vendo coisas cada vez mais bizarras. O lugar era simplesmente um cemitério doméstico. Eles encontraram algumas partes de corpos pela casa e alguns objetos macabros feitos com as partes dos corpos das pessoas. Eles não chegaram a encontrar um corpo completo porque todos eles estavam faltando alguma parte ou cortados. Os objetos encontrados foram 9 máscaras faciais humanas, algumas tratadas para parecerem normais como se fossem pele de couro, cabeças humanas, algumas com cabelo ainda preso, conservadas em caixas ou sacos, um cinto feito de mamilos humanos, uma coleção de narizes humanos, cadeiras estofadas com pele humana, lâmpadas e abajures feitos de pele, tigelas feitas com crânios humanos, luvas feitas com pele humana. Também encontraram um dos itens que eram um dos mais perturbadores de todos, que era um colete de mulher. Esse colete era feito com a pele do tronco inteiro da mulher, com a parte da frente e das costas, e tinham sido costurados seios para dar um formato feminino. Segundo ele, esse colete teria sido feito porque ele tinha um desejo de ser uma mulher e de trazer a mãe dele de volta. O Ed foi preso nessa mesma noite e levado para a delegacia para dar o seu depoimento. No começo, ele negou o assassinato da Bernice, mas depois de um tempo, ele confessou não só esse assassinato, como outros crimes. Segundo ele teria entrado em 3 cemitérios diferentes para exumar os corpos
e teria feito isso umas 40 vezes. Ele confessou que ele sempre roubava esses corpos dos túmulos porque ele tinha um desejo de trazer a mãe dele de volta. Conforme o Ed foi falando dos seus crimes, ele acabou confessando mais um assassinato, o da Mary Hogan. A Mary tinha 51 anos de idade e era proprietária de um bar que ficava na área rural próxima a Plainfield. Ela era conhecida por ser falante, destemida e de personalidade forte, contrastando muito com a imagem recatada das mulheres locais. O bar da Mary era bem frequentado pelos homens locais e ele tinha uma fama de ser um bar mais diferente, porque era mais liberal, tinham jogos, bebidas, então muitas pessoas da cidade, principalmente os homens, sempre iam lá. O Ed frequentava às vezes esse bar e algumas pessoas relataram que o Ed tinha um interesse pela Mary, só que era um interesse de uma forma meio distorcida e obsessiva. O Ed não interagia muito no bar porque ele também não tinha muitos amigos, mas ele ficava observando a Mary e tentando escutar as conversas dela. Posteriormente, o Ed falou que ele achava a Mary parecida com a mãe dele e que ambas tinham uma personalidade mais dominadora. E ele falou que ele achava aquilo atraente e ao mesmo tempo ameaçador. Fazia um tempo já que a Mary estava desaparecida e até aquele momento ninguém tinha descoberto nada do que teria acontecido com ela. Então o Ed contou toda a história de como foi aquela noite. Segundo ele, na noite do dia 8 de dezembro de 1954, ele foi até o bar e na hora que ele foi, a Mary estava sozinha porque o bar já estava fechado. Ele então entrou discretamente sem fazer barulho e armado com uma espingarda calibre 32. Ele disparou um único tiro a queima-roupa no rosto da Mary e ela morreu na hora. Ele arrastou o corpo dela do bar até o lado de fora, colocou no carro dele que ele tinha deixado estacionado perto do bar e dirigiu de volta para a casa dele. Chegando lá, ele decapitou a Mary, guardou sua cabeça em uma sacola de papel, esfolou parte do seu corpo, preservando os pedaços da pele para fazer seus artefatos, como as máscaras e luvas e as capas de sofá. E o objetivo do Ed com esse assassinato não era alguma coisa como um sadismo sexual. Na cabeça dele, ele queria ter a fantasia de trazer a mãe dele de volta. Na cabeça dele, com essas atitudes, ele ia conseguir ressuscitar a mãe dele. Outra coisa estranha que acontecia na cidade é que depois do desaparecimento da Mary, quando alguém falava na rua, tipo, alguma coisa sobre o desaparecimento dela, o Ed chegava na pessoa e falava, ela não desapareceu, ela tá na minha casa. Só que ninguém levava ele a sério, até porque todo mundo achava ele meio esquisitão. E no final ele realmente estava falando a verdade. No dia 27 de novembro de 1957, após exames psicológicos, o Ed foi considerado inapto para julgamento. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e foi internado logo em seguida. No dia 7 de janeiro de 1968, depois de anos de tratamento, o Ed foi submetido a um novo exame psiquiátrico e nesse exame constou que ele estava mentalmente apto para o julgamento. E o julgamento dele ficou marcado para o dia 20 de novembro de 1968. A defesa do Ed alegou insanidade e se baseou no seu histórico de alucinações auditivas, porque o Ed dizia que ouvia a voz da sua mãe. Eles também se basearam no transtorno psicótico grave que fazia com que o Ed acreditasse que poderia trazer sua mãe de volta, usando aquela pele humana. Eles também falaram sobre a incapacidade do Ed de compreender a gravidade de seus atos, já que o próprio psiquiatra forense que avaliou o Ed afirmou que ele era incapaz de diferenciar o certo e errado no momento dos crimes. Já a promotoria apresentou evidências principalmente sobre o assassinato da Bernice. Houveram testemunhos policiais sobre a cena do crime. Eles também usaram o depoimento do Ed, onde ele admitia ter atirado na Bernice. O julgamento do Ed aconteceu sem júri, sendo julgado apenas pelo juiz Robert Gomer. O Ed foi considerado culpado pelo assassinato de Bernice Warden, mas inocentado por motivo de insanidade. Após o julgamento, ele foi internado em um hospital psiquiátrico e permaneceu lá até a sua morte. No hospital psiquiátrico, o Ed era considerado um paciente quieto, educado e cooperativo. Ele passou os seus dias lendo, desenhando e cuidando do jardim. Ele era considerado um paciente modelo, o que contrastava com os crimes que ele cometeu. O Ed morreu no dia 26 de julho de 1984 de câncer no pulmão, quando ele tinha 77 anos de idade. Ele foi enterrado em um dos cemitérios onde ele tinha exumado alguns corpos. E é meio irônico porque o túmulo dele foi vandalizado várias vezes. Os crimes do Ed tiveram um impacto gigantesco na cultura pop e serviram de inspiração para alguns filmes de terror. Os filmes que se inspiraram no caso foram Psicose, Massacre da Serra Elétrica e Silêncio dos Inocentes. O filme Psicose, que foi lançado em 1960, tem como personagem principal o Norman Bates, que é um homem que vive em isolamento com uma forte ligação doentia com a mãe morta. Já o filme O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, possui máscaras de pele humana, móveis e objetos feitos de partes do corpo com ossos e pele. O filme se passa em um ambiente rural, isolado e bizarro da casa da família Swire.
E o canibalismo retratado no filme, embora não comprovado no caso do Ed, é uma amplificação do horror inspirado nele. O filme O Silêncio dos Inocentes, de 1991, retrata a história do personagem Buffalo Bill. Ele esfolava suas vítimas para fazer um traje feminino, o que é diretamente inspirado na prática do Ed. E esses filmes são filmes extremamente famosos, né? Todo mundo já ouviu falar deles pelo menos, mesmo que não tenha assistido. E retrata realmente muitas coisas que aconteceram no caso real. E foi esse o caso de hoje. Eu achei um caso bem perturbador, mas ao mesmo tempo dá pra perceber que o Ed realmente tem algum problema psiquiátrico, porque não é normal uma pessoa ficar querendo fazer o que ele fez pra tentar trazer a mãe de volta. Então realmente dá pra perceber que ele não era normal. Comentem aqui o que vocês acharam do caso, me sigam nas redes sociais e até o próximo episódio.